programa Empreendedores de Ouro, vamos apresentar o trabalho da Gabriela Santos, ela que é analista corporal, também psicopedagoga, para que você inclusive entenda mais como que funciona esse ramo. Então, através da apresentação do trabalho da Gabriela, você vai conhecer um pouco mais sobre o que é a análise corporal, como funciona e também a psicopedagogia. Vem comigo! Então, primeiramente, meu nome é Gabriela, né? Eu sou orofinense, que muitas vezes as pessoas perguntam. Eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas e graduada também em Pedagogia. O que me levou a buscar a análise corporal? Primeiramente, um autoconhecimento de mim mesma, porque eu acho que a gente tem que saber lidar com as nossas emoções. E quando você trabalha com outra pessoa como educadora, a gente tem que saber lidar com as emoções de várias pessoas. Porque não é 10, 20, 30 alunos dentro de sala de aula. E muitas vezes acabava tendo conflito porque a emoção deles você trazia para casa. E você não sabia diferenciar as duas coisas. Então foi quando eu busquei, primeiramente, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia para tentar me auxiliar ali, não atuava. E aí foi quando eu encontrei a análise corporal. Que eu falei, nossa, isso é fantástico para conhecer. E olhar para o meu aluno com um olhar diferente. Não tentar ficar julgando a forma dele se comportar. Então isso mudou muito o aspecto. E a questão da psicopedagogia foi tentar entender por que tinha problemas de aprendizagem. Hoje eu vejo que a maior parte dos problemas de aprendizado é devido à questão emocional. Conflitos em casa, traumas. E hoje, a partir da análise corporal, entender desde o desenvolvimento da mielinização e o contexto ambiental que a gente fala que ela vive, a gente consegue trabalhar bem melhor as coisas. Então vamos lá. Primeiramente, nós, quando a gente, desde lá do útero da mãe até mais ou menos 7 anos de idade, a gente passa por um sistema que a gente chama de mielinização do sistema nervoso. É quando o nosso neurônio está sendo encapado, está sendo protegido. E dependendo da situação que a gente vive, vai causar o quê? Como se for, vamos pensar assim, como se fossem pequenos traumas ali, e que vai desenvolver o que a gente chama de traços de caracteres. E para analisar, que é uma metodologia científica bem antiga, que foi desenvolvida por especialistas brasileiros, que conseguiu quantificar isso. Então hoje a gente tem o gráfico de caracteres devido a esses profissionais que conseguiu montar. E aí o que eu faço? A partir de alguns pontos do seu corpo, eu consigo entender como você foi milenizado. Então quais são dores que você sente e quais são os seus recursos, quais são as suas habilidades. Então, quais são as partes do corpo analisada? Cabeça, olho, boca, o tronco, o quadril, as pernas, que são regiões do nosso corpo que não é genético, São fatores que vão pensar assim ambiental, que você foi desenvolvido conforme o que você passou na sua infância, Agora, às vezes muitas pessoas perguntam assim, mas e a cor dos olhos, o tipo do cabelo, A questão da altura que você perguntou, isso são fatores genéticos, que já não tem nada a ver com a questão da mielinização em si, certo? Eu falo muito da questão do desenvolvimento lá, da infância. Mas o que acontece? O inconsciente, o que ela viveu lá, é projetado na nossa vida adulta. Então, muitas vezes, o que é um trauma que você viveu, que você tem um comportamento de determinadas formas. Eu vou dar um exemplo assim, uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide é uma pessoa mais fechada, mais retraída. Então, quando ele sabe que ele gosta de caverna, que ele não gosta de contato, ele para de se culpar disso. Porque às vezes o outro julga, Julga de que forma? Julga assim, mas por que você não gosta de contato? Por que você não gosta de abraço? Por que você não gosta de beijo? É a forma como ele foi projetado para viver no mundo. Então é uma forma dele se proteger. Então o que acontece? O benefício para a pessoa, primeiramente, autoconhecimento.
Então ela conhece como ela funciona, como eu acabei de explicar. Ela sabe, né, que ela tem aquelas características, coisas que ela pode ficar na dor, então situações que vai deixar ela na dor. Por exemplo, como acabei de dar o exemplo do esquizoide, vou usar novamente. É uma pessoa muito criativa, muito imaginativa. Só que quando alguém aponta o dedo, olha, você tá maluco, isso aí não faz sentido, ele acaba entrando na dor dele, que é a dor do quê? Da rejeição. Então aí é um momento em que entra na caverna e quer se excluir do mundo, né? Então há pessoas que às vezes acabam realmente se apegando muito no jogo, muito em filmes, pessoas que vivem no mundo dela. E muitas vezes a pessoa acha que ela está doente de alguma forma. Mas não, é a maneira dela viver no mundo. Quando ela sabe que é isso, facilita muito. Muitas vezes a pessoa fala isso. Você sai analisando todo mundo, não é assim, né? Eu acho que primeiramente, para facilitar o meu trabalho, eu olha, que ele é mais falante porque é mais oral, é dele. Então, para mim, no sentido, para que o meu trabalho como professora não se torne frustrante. Porque, nossa, por que aquele não aprende direito? Por que aquele fala demais? Então, quando eu olho para ele, entendo os traços de caracteres dele, eu falo assim, não, é a forma dele viver no mundo. Aí, às vezes, eu tento resgatar ele, trazer uma atividade diferente para poder ele estar inserido naquele processo. É como eu falei, sala de aula é muito heterogênea. Então, eu vou fazer um mapa de cada aluno? Não. Olhando, vendo aqueles traços que são mais acentuados nele, eu consigo entender. Tem mais do que de cada traço. Então, qual que é o comportamento dele? É padrão de comportamento dele. Ser daquela forma. Assim, inicialmente, eu queria, né, fazer uma transição de carreira, porque devido a... Como assim, a gente trabalha, cada vez você está numa escola, ambiente diferente, acaba sendo saturante para a pessoa, né? Então, eu queria tentar minimizar essa situação minha. Então, eu vi uma oportunidade de tentar ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas se conhecessem e melhorar um pouquinho a minha qualidade de vida, que acabava ficando ruim devido a essa rotina maluca que é ser professor. Quem é professor sabe muito bem isso, né? E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que mostrar para as pessoas a análise corporal, as pessoas têm que conhecer, porque é algo assim que quando você começa a falar para a pessoa, mostrar o gráfico, ela fala assim, tem gente que me fala, parece que você me conhece desde sempre. Às vezes você nunca viu a pessoa na vida. Nossa, por que você sabe como que eu me sinto em determinada situação? Porque aquilo já está na pessoa, só que ela não tem acesso. Então, quantas pessoas se culpam por um comportamento? A maioria das pessoas. Às vezes eu me culpava muito de ser perfeccionista. Mas hoje eu não me culpo mais porque eu sei que é do meu traço de caráter. Então, às vezes eu sei o momento que eu tenho que parar. Às vezes não paro tanto, né? O Rodrigo sabe que ele fala que tem um saco do Papai Noel para aguentar, às vezes, as situações. Sim. Mas é a minha forma de ser. Então, a gente até brinca na questão do relacionamento. Respeita meu traço. Eu tenho meu jeito, você tem seu jeito. Então, eu gosto das coisas na hora, né? E ele já é mais da hora dele. Então, aí entra um pouco de conflito. Mas então eu sei que é a forma dele funcionar e eu tenho a minha forma de funcionar. E assim a gente vai equilibrando. Então, a análise corporal, ela não permite só, assim, da questão do processo educacional, mas em relacionamento, às vezes no emprego. Às vezes a pessoa não está contente com o emprego que tem, mas porque ela não tem habilidades para trabalhar naquele setor, né? Às vezes ela seria mais feliz em outro setor do que aquele. Então, como eu vou dar um exemplo também, que às vezes fica mais prático. Uma pessoa que tem o segundo traço, que é a oralidade, a pessoa que gosta de se comunicar, ela jamais vai gostar de ficar trancada numa sala, fazendo cálculos, planejando, criando uma planilha. Aquilo para ela é torturante. Às vezes ela começa a ter frustrações na vida. Ela nem sabe que é o emprego dela que está fazendo isso com ela. A hora que ela passa, ela fala, nossa, eu nunca parei para pensar. Às vezes, já teve situação, por exemplo, no curso, de pessoa relatar que mudou de emprego, tinha um emprego bom, ganhava bem, só que era coisa assim, papelada, burocracia, foi trabalhar de garçonete, era muito mais feliz porque estava interagindo com as outras pessoas. Então, faltava aquilo na vida da pessoa para ela entender que ela tinha que mudar
a situação. Muitas vezes a gente tem que entender que tem coisa que não é nosso, não é pra gente. É aquela ideia, será que eu posso fazer tudo? Não, cada um tem sua habilidade. E a gente tem que respeitar esses limites nossos. Para quem quer ter a experiência, né, de passar por uma análise corporal, ter esse autoconhecimento, eu atendo hoje aqui no ambiente físico do observatório, no cowork, e também faço atendimentos online, que aí depois eu vou deixar aqui o link para as redes sociais, para que vocês possam estar entrando em contato, entender um pouquinho melhor, porque de cara muitas pessoas falam, o que é isso? Né? Associa com qualquer outro tipo de coisa, e a gente está aqui, né? Para que vocês consigam compreender esse universo, que é o do autoconhecimento. Quando você tiver conhecimento de si, muita coisa vai mudar na sua vida. Então, para quem tem vontade de conhecer o que é análise corporal, pode entrar em contato nas redes sociais, no telefone que está aqui, as redes, o Instagram, que é Gabriela, analistacorporal.gabriela. A gente também tem um canal no YouTube que eu tenho conteúdos mais detalhados sobre análise, falando sobre os traços de caracteres, de uma forma para que você compreenda o que são os traços. E muito importante, você de qualquer lugar do mundo pode fazer uma análise corporal, porque a gente faz o atendimento online. Então, eu só quero agradecer, Tati, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho e que mais pessoas possam ter essa experiência como eu estou podendo ter.